Charles Webster Leadbeater foi uma figura de intensa luz e sombra no cenário esotérico do final do século XIX e também do início do século XX. A sua vida, marcada por busca espiritual, controvérsias e escritos visionários, é uma tapeçaria de misticismo, polêmica e legado duradouro. Leadbeater nasceu em 17 de fevereiro de 1854, em Stockport, na Inglaterra. Filho de um engenheiro ferroviário, ficou órfão de pai ainda jovem. Cresceu sob forte influência religiosa, especialmente da mãe, devota anglicana, o que o conduziu aos caminhos da Igreja da Inglaterra. Em 1879, foi ordenado sacerdote anglicano, exercendo suas funções em Farnham, onde sua vida parecia destinada a ser a de um clérigo respeitável e discreto. Mas o destino o chamava para além dos púlpitos, o eco das ideias espirituais do Oriente, que na época fascinava a Europa, despertou em Leadbeater um anseio por horizontes mais vastos do que a rigidez da tradição eclesiástica. Em 1883, Leadbeater tomou contato com a Sociedade Teosófica fundada por Helena Petrovna Blavatsky e Henry Steele Olcott. Fascinado pela promessa de unir ciência, filosofia e religião numa visão universal, ele renunciou à carreira clerical em 1884 e embarcou para a Índia, onde conheceu Olcott e Blavatsky. Foi nesse período que Leadbeater afirmou ter despertado suas faculdades clarividentes, dons que, segundo ele, lhe permitiu investigar planos invisíveis da existência, a aura humana, as vidas passadas e o funcionamento do cosmos oculto. Tornou-se rapidamente uma das figuras mais ativas e proeminentes da sociedade teosófica, especialmente após a morte de Blavatsky, quando N. Besant assumiu a liderança. Leadbeater foi um escritor prolífico e suas obras influenciaram gerações de buscadores. Entre seus livros mais conhecidos estão O Lado Oculto das Coisas, 1913, Descrição do Mundo Invisível das Forças Sutis que Permeiam a Vida. O Homem Invisível e Invisível, 1902, Estudo ilustrado sobre a aura e os corpos sutis. A Vida Interior, 1910, Reflexões sobre a espiritualidade prática e evolução da alma. Os Mestres e o Caminho, 1925, uma narrativa da sua relação com os mestres espirituais da teosofia. O Cristianismo Esotérico, 1901, interpretação mística dos ensinamentos de Cristo. Além disso, teve papel decisivo no desenvolvimento da vertente teosófica e cristã, reinterpretando os sacramentos à luz do ocultismo e ajudando a fundar a Igreja Católica Liberal em 1916, que buscava unir ritual cristão e espiritualidade esotérica. A vida de Leadbeater não foi isenta de controvérsias. Acusado em diversas ocasiões de conduta imprópria no trato com jovens pupilos, acusações jamais comprovadas de forma definitiva, mas que mancharam a sua reputação. Chegou a ser afastado da Sociedade Teosófica em 1906. Contudo, retornou em 1909 por influência de N. Besant, sua grande aliada. Outro episódio marcante foi a descoberta e promoção do jovem Jiddu Krishnamurti, apresentado por Leadbeater como futuro instrutor do mundo. Durante anos, ele e Besant prepararam Krishnamurti para assumir o papel messiânico. No entanto, o próprio Krishnamurti ele rejeitou esse destino em 1929. Ele dissolveu a Ordem da Estrela do Oriente, criada em torno da sua figura, e afirmando que a verdade não pode ser aprisionada em organizações. Esse gesto desafiou e fragilizou profundamente os planos de Leadbeater e de Besant. Mesmo diante das críticas e rupturas, Leadbeater manteve intensa atividade intelectual e espiritual até o fim.
Nos últimos anos, ele viveu majoritariamente em Sydney, Austrália, onde a sociedade teosófica possuía forte presença e onde a Igreja Católica Liberal se consolidava. Charles Webster Leadbeater faleceu em 1º de março de 1934 em Perth, Austrália, aos 80 anos. O legado de Leadbeater é paradoxal. Por um lado, deixou obras que até hoje alimentam o imaginário esotérico e inspiram buscadores de uma espiritualidade que transcende dogmas. Sua visão da aura, dos corpos sutis e do mundo espiritual influenciou não apenas a teosofia, mas também correntes como a Nova Era, a antroposofia e, em certos pontos, e até os movimentos espiritualistas modernos. Por outro lado, sua memória permanece marcada por acusações e polêmicas que levantam questionamentos sobre ética e verdade no meio esotérico. Ainda assim, sua figura se mantém como um farol ambíguo. Para alguns, um grande clarividente e pioneiro do ocultismo moderno. Para outros, um místico controverso que deixou mais dúvidas do que certezas. Charles, em suma, foi um homem que ousou atravessar os véus do invisível, narrar o indizível e buscar unir ciência, religião e magia. Sua vida foi tanto ascensão quanto queda, tanto revelação quanto ilusão. E como todo personagem que toca os limites da experiência humana, deixou um legado que convida mais à reflexão do que ao julgamento final. Mas Leadbeater não queria apenas revelar o oculto, ele queria unir mundos. No coração da teosofia, ele construiu uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre os Vedas e o Evangelho. Mas agora vamos ver por outra visão. Quem era Jiddu Krishnamurti? Krishnamurti foi uma das figuras mais enigmáticas e influentes do século XX no campo da espiritualidade, do pensamento filosófico e da busca interior. Sua trajetória mistura destino, ruptura e uma incessante chamada para a liberdade interior. Krishnamurti nasceu em 11 de maio de 1895, em Medanapalli, uma pequena cidade do sul da Índia, em uma família brahmana de tradição hindu. Era um menino frágil, frequentemente doente e que parecia viver distraído, imerso em seu próprio mundo. Sua mãe faleceu cedo, deixando-lhe uma marca de silêncio e melancolia. Foi ainda jovem que ocorreu o episódio que mudaria o curso da sua vida. Em 1909, Charles Webster Leadbeater, expoente da sociedade teosófica, declarou tê-lo visto em uma praia de Adyar, envolto em uma aura incomum, pura e sem ego. Para os teosofistas, aquilo era um sinal de que seria o instrutor do mundo, a figura aguardando como um novo avatar espiritual. Sob a tutela de N. Besant e Leadbeater, Krishnamurti foi educado na Inglaterra, preparado para ser o guia espiritual de uma nova era. Fundou-se em 1911 a Ordem da Estrela do Oriente, cujo objetivo era preparar discípulos para a sua futura missão. O jovem indiano, no entanto, ainda tateava entre a admiração dos seguidores e as próprias incertezas da sua interioridade. Em 1925, a morte repentina do seu irmão, Nityananda, com quem tinha laços profundíssimos, foi um golpe devastador. Esse acontecimento o fez questionar tudo: a ideia de destino, de mestrado espiritual, de salvação pelas organizações. Em 1929, diante de milhares de pessoas reunidas na Holanda, Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela. Suas palavras se tornaram históricas. A verdade é uma terra sem caminhos. O homem não pode chegar até ela por nenhuma organização, por nenhuma religião, por nenhum dogma ou sacerdócio. Com esse gesto, renunciou ao papel de Messias que lhe fora imposto e escolheu seguir como um buscador livre, sem igreja, sem seita, sem mestre.
A partir dali, dedicou-se a percorrer o mundo em palestras e diálogos, falando não como guru, mas como um amigo que convida a olhar de novo para a mente, para o pensamento e para o viver. Krishnamurti falava da liberdade interior, da necessidade de compreender os condicionamentos do pensamento humano. Para ele, a verdadeira revolução não era política nem social, mas psicológica. Só quando o indivíduo rompe as correntes do medo, da comparação e da autoridade é que pode viver plenamente. Algum, Alguns de seus temas centrais se referem à mente e ao observador. A consciência deve observar sem julgamentos, sem dualidade. A meditação, não como técnica, mas como estado natural de silêncio e percepção. A educação. Ele fundou escolas na Índia, Inglaterra e Estados Unidos da América, baseadas em despertar a inteligência e a sensibilidade, e não apenas transmitir o conhecimento. A liberdade. Nenhuma religião, mestre ou ideologia pode conduzir alguém à verdade. Cada ser humano deve ver por si mesmo. Entre os que dialogaram com ele estão Aldous Huxley, David Bohm, físico quântico, Ananda Coomaraswamy e muitos outros pensadores e artistas. Apesar de sua imagem austera, Krishnamurti levava uma vida simples. Ele gostava de caminhar, de observar a natureza e de cultivar flores. Não se casou e oficialmente sempre manteve a imagem de celibatário. Contudo, anos mais tarde vieram à tona relatos de um longo relacionamento amoroso secreto com Rosalind Rajagopal, a esposa do seu amigo e administrador, o que mostrou o contraste humano entre a imagem pública e a vida íntima. Era poliglota, falava fluentemente inglês, além de línguas indianas, e tinha um fascínio pela beleza da linguagem. Ele viajou incansavelmente, mesmo já idoso, sempre dialogando com públicos diversos, de estudantes a cientistas. Até seus últimos dias, Krishnamurti manteve seu vigor oratório. Em janeiro de 1986, ele fez sua última palestra em Madras, atual Chennai, na Índia. Pouco depois, diagnosticaram-lhe um câncer no pâncreas. Morreu em 17 de fevereiro de 1986 em Ojai, Califórnia, aos 90 anos. Em sua despedida, reafirmou que ninguém deveria se tornar seu seguidor. Se vocês fizerem de mim uma autoridade, perderam tudo. Hoje, seu pensamento é preservado por fundações que ele mesmo deixou organizadas na Índia, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América e na Espanha. Suas palestras foram gravadas e transcritas, transformaram-se em dezenas de livros. O legado de Krishnamurti não está em dogmas, mas em uma espécie de convite permanente à lucidez, olhar para si mesmo, compreender os mecanismos do medo e da mente e viver em um estado de atenção plena, sem caminhos prontos, sem líderes espirituais, sem muros que separem a consciência da vida. Jiddu Krishnamurti permanece como uma voz que ecoa além das religiões, um viajante da alma humana que transformou sua vida de Messias preparado
em uma jornada de liberdade radical, lembrando-nos que a verdade não pode ser possuída, apenas vivida. Mas afinal, o que Jiddu possuía de tão especial que chamou tanta atenção? Ainda jovem, Krishnamurti passava por episódios misteriosos, entrava em estados de êxtase ou inconsciência, durante os quais parecia desligado do mundo. Algumas testemunhas relatavam que seu corpo sofria espasmos e tremores, enquanto depois ele descrevia sensações de expansão cósmica, como se fosse com o universo. Uma espécie de transe, ou literalmente um transe. Em outros momentos, parecia perder totalmente a memória e não reconhecia pessoas próximas. Esses fenômenos foram interpretados por teosofistas como processos de purificação e abertura para uma força espiritual. Nos anos 1920, multiplicaram-se os relatos de que Krishnamurti, em certas ocasiões, era tomado por uma energia que seus seguidores chamavam de a presença ou o Senhor. Durante esses episódios, ele ficava em profundo silêncio ou dizia frases poéticas e visionárias, como se viessem de uma fonte além de si mesmo. Pessoas ao redor descreviam sentir um campo vibratório intenso, uma atmosfera quase palpável de sacralidade. Muitos acreditavam que era a manifestação de Maitreya, o Cristo esperado no Oriente e no Ocidente. Krishnamurti era descrito como um jovem extremamente sensível, quase etéreo. Não suportava violência, crueldade ou rudeza. Amava a natureza de forma profunda, chegando a conversar com árvores e flores como se fossem seres conscientes. Será que não? Sua mente parecia sempre em estado de contemplação. Paradoxalmente, junto a esses estados elevados, ele também experimentava grande fragilidade física. Sofria dores intensas, crises de enxaqueca e esgotamento. Passava por períodos de saúde debilitado, alternados com fases de vitalidade incomum. Esses extremos davam ainda mais a impressão de que era um ser tomado por forças além da matéria. A aura de pureza. Desde criança, não demonstrava agressividade nem ambição, o que para os teosofistas era sinal de um ser espiritual diferenciado. Os estados de consciência alterada, transe, visões, experiências místicas, espontâneas, a presença magnética que muitos relatavam que apenas estar em sua companhia despertava uma sensação de paz e de clareza. O contraste humano, de um lado, um jovem frágil e silencioso, do outro, alguém que ao falar em público irradiava autoridade moral e penetrava no íntimo das pessoas. Sua recusa do papel messiânico, o maior fenômeno, não foi apenas místico, mas ético. Ele rompeu com o destino preparado para si, dizendo que a verdade não pode ser mediada por ninguém. Mesmo depois de romper com a sociedade teosófica, os fenômenos não cessaram. Em várias ocasiões, já adulto, Krishnamurti era tomado por experiências de êxtase, nas quais descrevia sentir-se envolvido por uma chama sem fim. Ele dizia que nessas horas seu corpo mal suportava a intensidade da energia. Para seus seguidores, isso confirmava que algo extraordinário ocorria com ele. Não era apenas um filósofo, mas um canal vivo de uma consciência cósmica. A grande questão que permanece é: Krishnamurti era um ser preparado para ser veículo de algo superior e depois recusou essa missão? Ou era um homem profundamente sensível, cuja própria presença e mente geravam fenômenos que os outros interpretaram como místicos?